todo o conhecimento do maior evento de investimentos do mundo, agora há um link de você. Expert XP 2020, de 14 a 18 de julho. Inscreva-se em expertxp.com.br. E atenção, hein? Eleições municipais foram adiadas. A Câmara concluiu a votação da PEC, transferindo o primeiro e segundo turnos de outubro para novembro. Apesar de já ter nova data definida, a eleição municipal deste ano ainda tem muitas perguntas sem resposta. O primeiro turno será realizado no dia 15 de novembro e o segundo no dia 29 do mesmo mês. A proposta foi feita pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, com base na recomendação de especialistas e aprovada pelo Congresso Nacional. Esta janela que o Tribunal Superior Eleitoral propôs ao Congresso entre 15 de novembro e 20 de dezembro foi a janela de segurança que os médicos propuseram, sempre ressalvando que nada é garantido. E, portanto, eu acho que nós vamos ter que continuar a monitorar e conduzir eleições com segurança. Mas as dúvidas e preocupações ainda são muitas. O TSE ainda avalia como garantir a presença de mesários, evitar alto nível de abstenções e dar segurança aos eleitores. São desafios também os custos dessa estrutura e a fiscalização de uma campanha que será ainda mais presente nas redes sociais. Outra preocupação é com os efeitos da pandemia sobre o resultado das urnas, com um possível fortalecimento de candidaturas ligadas ao crime organizado. Pelo menos 2 milhões de moradores do Grande Rio vivem sob domínio da milícia, que impõe terror e medo, cobra caro por produtos e serviços, controla atividades econômicas através da força e lucra por ano mais de 300 milhões de reais, segundo o Ministério Público. Como serão as eleições municipais deste ano? De que forma os TREs estão se preparando para o pleito? Quais são as questões em aberto e de que forma estão sendo discutidas? Quais podem ser os efeitos políticos de realizar uma eleição em meio à pandemia? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, e neste episódio converso com a repórter Carolina Brígido, da sucursal de Brasília, e com a repórter especial Maiá Menezes. Fique com a gente. Carolina Brígido, as eleições foram adiadas para o dia 15 de novembro, o primeiro turno, mas ainda há muitas perguntas sem resposta sobre como é que esse pleito vai ser realizado, né? Quais são as grandes preocupações hoje do TSE? As preocupações maiores é definir detalhes, né? Porque a data, embora a data esteja definida, tem vários outros detalhes sobre o procedimento das eleições que ainda não foram definidos porque os técnicos ainda não conseguiram chegar a um consenso de qual é a melhor solução. Uma das maiores preocupações é em relação aos mesários, porque como é um trabalho voluntário e é realizado no meio de uma pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral tem medo de não aparecerem os mesários no dia, né? Os mesários convocados. Antes as pessoas recebiam uma carta e precisavam vir até o cartório para oficializar a convocação para mesário. Agora, pela primeira vez, essa convocação vai ser online. E também tem uma preocupação sobre o horário da votação. Eles querem fazer ou de 7 da manhã até as 8 da noite ou de 8 da manhã até as 8 da noite, porque ampliando o horário de votação tem menos gente aglomerada, mas ao mesmo tempo fica a dúvida, vai ter mesário suficiente para cobrir esse turno completo de 12 horas ou de 13 horas? Como que vai fazer? Teria que ter mais mesário disponível no momento em que justamente esse é o problema, né? Convocar mesários para trabalhar no meio de uma pandemia. Bom, nós temos que prover para os mesários, colaboradores e para os eleitores toda a segurança, o que inclui máscaras, álcool gel, luvas, marcação do chão para distanciamento social e uma cartilha de instrução para os mesários e para os eleitores para se prevenirem. Está em estudo também a proposta de isentar os eleitores de pagamento de multa desde que haja uma justificativa ligada à pandemia se o eleitor não comparecer? Isso tudo está em estudo, né? São possibilidades.
O TSE já trabalha com a possibilidade de ter mais abstenção do que nas eleições normais, né? Nas eleições em tempos normais, digamos assim. Normalmente, mesmo na eleição nacional ou na eleição municipal, a taxa de abstenção varia ali em torno de 20%, um pouco mais, um pouco menos. Nesse ano, eles já sabem que vai ser muito, vai ser mais do que os 20%. Não estão trabalhando com um percentual ainda de abstenção, mas eles sabem que vai ter muita gente que não vai comparecer. A questão da multa ainda está em estudo, se vai ser cobrada mesmo, se não vai. Isso faz parte de uma das indefinições do TSE. E também há na mesa um debate sobre uma eventual anistia da multa para as pessoas que não tenham comparecido. Mas o TSE vai fazer uma grande campanha de conscientização da importância do voto consciente. Nós vivemos um momento crucial na vida brasileira de tomada de consciência pela sociedade e, portanto, nós pretendemos estimular a participação política consciente, porque o país precisa desse fortalecimento democrático. Outra grande questão é a biometria, né, Carol? Porque é um aparelho de biometria em que todo mundo que passa ali coloca o seu dedinho, né? Então, certamente seria um foco de contaminação. Também não está claro se a biometria vai ser usada nessa eleição ou não. Exato. Mas você sabe que no TSE a preocupação da biometria não é tanto em relação à contaminação, mas em relação ao aumento das filas. Porque, claro, se o mesário tem que conferir só o título de eleitor, é mais rápido. Na biometria, você tem que colocar o dedo ali para fazer a biometria. Para a biometria funcionar, você não pode ter usado álcool gel, tem que usar álcool líquido. Isso eles já definiram, que se a biometria for usada, vai ser usado álcool líquido, aí não tem problema de contaminação. O problema é justamente essa aglomeração, porque é muito comum dar problema em biometria, né? Esse foi um domingo de fila comprida, de fila longa em muitas sessões. E um dos principais motivos foi a biometria. Aí, o que os técnicos do TSE dizem é o seguinte: na biometria tem essa garantia excelente, né, da tecnologia, que é você ter certeza que o eleitor que está ali é justamente o proprietário daquele título. Quando você não tem a biometria, voltam as incertezas anteriores à aplicação dessa tecnologia, que é justamente a possibilidade de fraude, a possibilidade de alguém pegar o seu título de eleitor e comparecer na zona eleitoral para votar como se fosse você. E aí, como é que o TSE está discutindo esses temas? Estão ouvindo especialistas? Como é que está sendo esse processo de decisão dos detalhes da eleição? Olha, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, já se reuniu com vários médicos, vários biólogos, especialistas em pandemia e como tratar esse assunto. Eles estão se cercando dessas opiniões todas para poder definir. Eu já iniciei consulta com médicos, especialistas e técnicos sobre as medidas de segurança de máscara, de álcool gel, de adesivos no chão para assegurar o distanciamento social e mais o aconselhamento que esse corpo técnico com médicos, epidemiologistas, enfermeiros, profissionais de saúde em geral. Eu sou totalmente contra o achismo. Portanto, nós vamos nos socorrer das pessoas especializadas e, se por acaso, eu espero que não aconteça, os médicos, quando nos aproximarmos de 15 de novembro, disserem que pode ser uma tragédia fazermos as eleições, eu acho que o nosso papel é lidar com a realidade tal como ela vem. Já teve muita reunião, vai ter ainda muita reunião, a maioria delas realizada à distância, para poder orientar os técnicos como proceder. E o interessante é o seguinte: existem vários procedimentos de testes das urnas e de teste do procedimento eleitoral que o TSE realiza, e esses procedimentos estão todos atrasados por conta da pandemia. Tem muitos testes que ainda não foram feitos. Então, esse adiamento foi providencial nesse sentido técnico também, para o TSE ter mais tempo de fazer essas testagens, e mesmo para essas testagens eles vão consultar os especialistas para saber qual é a forma mais segura de fazer
esses testes. Tem um dos testes, por exemplo, que é como se fosse uma simulação do dia da eleição. Então, tem que ter gente para ir lá votar, para ver como que a urna vai se comportar, para ver se o sistema está todo correto. Como que vai fazer esses testes? Esses especialistas vão tentar orientar da melhor forma. Bom, imaginando uma fila ali numa sessão eleitoral, né? Dá para a gente imaginar que vai ter que ter, pelo menos, álcool gel ou álcool líquido para as pessoas usarem antes de fazer a biometria e depois de votar. Vai ter que ter equipamento de proteção para esses mesários todos. Tudo isso tem um custo. Já se sabe de onde vai sair esse dinheiro? O orçamento do TSE e especificamente das eleições, ele é aprovado no ano anterior. Então, já tem uma certa quantidade de dinheiro que vai ser gasta nessa eleição. Não se sabia no ano passado que ia ter essa pandemia e que iam ter esses gastos extras. Então, não tem orçamento para comprar álcool gel, para comprar máscara, para comprar nenhum desses equipamentos de segurança de uso dos eleitores e dos mesários também. Então, o presidente do TSE, o ministro Barroso, está conversando com a Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, e também com a Febraban, que é a Federação dos Bancos, para conseguir a doação desses equipamentos de proteção e também de material de higiene. Nós já estamos em contato com diferentes setores da vida brasileira para obtermos doação. O país está sem dinheiro e, portanto, nós vamos buscar na sociedade, sobretudo nos que foram menos impactados pela crise, as doações necessárias para realizarmos as eleições com toda a segurança. É importante dizer que a negociação não é sobre doação de dinheiro, não vai entrar um centavo. O que vai entrar são justamente os equipamentos e os materiais necessários. Também vai precisar de marcação no chão para garantir a distância necessária entre um eleitor e outro, para organizar a fila. Essa marcação também deve ser doada. Ainda não está acertado, mas já está uma negociação bem adiantada com essas entidades e o mais provável é que os recursos saiam daí, da iniciativa privada. Tem alguma previsão de data, Carol, para a gente ter uma definição melhor de como é que vão ser as eleições? Então, assim como os detalhes todos das eleições estão em suspenso e também é indefinida essa data, não tem previsão de quando que isso vai ser definido. Mas o TSE está correndo com isso, está tendo reunião sempre, os técnicos estão trabalhando em relação a isso, com certeza vai ter tempo hábil para colocar tudo em prática. Carolina Brígido, obrigada pela participação, bom trabalho aí. Obrigada a vocês, até logo. Maiá Menezes, a eleição foi adiada para dia 15 de novembro, mas a gente sabe que muitas vezes a pré-campanha já começa antes, principalmente nas redes sociais. A Justiça Eleitoral já está de olho nisso, já começou a fiscalizar a pré-campanha? Então, diante da pandemia, a questão da propaganda ou da pré-campanha, que não existe na prática, né, não é um instrumento que possa ser regulado, porque não existe na legislação nada concreto sobre a existência desse Instituto da Pré-Campanha, mas o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro, ele se preparou, porque já era uma preocupação do presidente Cláudio Brandão no ano passado, quando eu o entrevistei, quanto à questão das fake news. Então, já assim, os juízes eleitorais foram distribuídos para as zonas eleitorais e eles já estão, sim, com um sistema, inclusive montado, bastante já funcional. Tem uma central aqui no Rio de Janeiro, que já está na capital, que já está recebendo denúncias, né, de uso da rede, tanto para propaganda extemporânea, né, fora de época, quanto para propagação de fake news. As fake news, informações falsas, já eram passíveis de punição pela lei eleitoral. Mas a nova resolução quer dificultar ainda mais essa prática. A regra estabelece que o partido ou o político tem obrigação de confirmar a veracidade das informações que utilizar, mesmo aquelas produzidas por terceiros. Se usar dados falsos, terá que garantir ao citado o direito de resposta e também poderá sofrer sanções penais. A resolução prevê prisão ou multa para quem divulgar informações falsas ou promover calúnia.
E o TRE conseguiu contato com as redes sociais, tipo o Facebook ou o WhatsApp, e já houve casos de pré-candidatos que foram punidos por terem desrespeitado o que se considera adiantamento da campanha. A punição, nesse caso, ela é bem mais rápida, ela de 24 horas, ela é exclusivamente a retirada do material que o pré-candidato colocou do ar. Maia, a gente deve ter uma eleição ainda em tempos de pandemia, né? Não tem nenhum indicativo de que teremos a vacina aí até novembro. Em que isso muda os preparativos dos tribunais eleitorais? Isso mudou absolutamente tudo. Nas palavras do chefe, né, da fiscalização do Estado do Rio de Janeiro, com quem eu também falei na semana passada, é uma eleição completamente inédita em todos os aspectos. Ela já seria, porque é uma eleição municipal pós-2018, que foi também uma eleição que teve um caráter épico por conta da descoberta da influência gigantesca das fake news e tal. Mas a pandemia trouxe questões concretas. Eu vou elencar apenas algumas delas, que são bastante graves. A primeira delas é o próprio dia da votação. Quer dizer, existe hoje uma dificuldade muito grande dos tribunais regionais eleitorais no país de convencer mesários, que normalmente são as mesmas pessoas em todas as eleições e encaram, em geral, de uma maneira cívica, né, a função de estar ali acompanhando a votação e pegando documentos e conferindo depois e tendo cuidado com as urnas. Os mesários não estão querendo participar dessa eleição por motivos pandêmicos, porque existe, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, uma intenção já dita pelo presidente Barroso de usar EPIs, né, que são os equipamentos de proteção, nos mesários, mas ainda assim eles estão com muito medo dessa exposição. Por outro lado, a pandemia também trouxe uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral, e acho que é uma preocupação também que cidadãos temos que ter com a democracia, porque ela pode gerar um índice de abstenção enorme. No Rio, o Tribunal Regional Eleitoral e sua ouvidoria tem recebido muitas ligações de eleitores perguntando o valor da multa, porque estão dispostos a pagar a multa, que é pequena, em vez de votar pelo medo da contaminação. Quase 30 milhões de brasileiros não votaram no primeiro turno. 20% dos eleitores. É a maior abstenção em 2 décadas. A votação, em geral, inclui filas e ainda não tem deliberado, depois, né, dessa formalização da data, os tribunais deliberarão isso em detalhes, como será essa questão sanitária no momento do voto. Dá para apontar assim, qual seria a principal preocupação nesse momento da Justiça Eleitoral? Na verdade, tem 2 questões, uma diz respeito à campanha e outra diz respeito ao dia da eleição. Na campanha, a peculiaridade do Estado do Rio de Janeiro, e todos sabemos, é a preocupação com a violência. Quer dizer, a Polícia Militar, ela tinha sido deslocada já em março, porque o presidente do Tribunal do Rio esteve com o governador Wilson Witzel, e já tinha sido deliberado para onde eles seriam deslocados para a fiscalização já dessa formatação das campanhas. Ela também estaria escalada para participar do dia da eleição e da campanha propriamente dita nas comunidades onde hoje milícia e tráfico continuam dominando. A polícia, no entanto, assim como todos os cidadãos, teve sua vida inteiramente modificada pelo coronavírus. Então, foram deslocados esses policiais que atuariam no TRE, naquele dado momento, para a fiscalização do isolamento social, que tem sido flexibilizado, mas chegou a ser intenso no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, eles foram às praias. A Polícia Militar orienta que a população evite aglomeração nas praias e em outros locais. O momento é de conscientização. Faça a sua parte. Ajude a prevenir e controlar o coronavírus. Por favor, fique em casa. Polícia Militar e sociedade juntas no combate ao coronavírus. Obrigado. Eles tentaram aplicar a lei, a determinação do governo do Estado. Muitos pegaram Covid, então isso se desarticulou. Então eu diria que do ponto de vista da campanha, a preocupação central é como se dará esse dia a dia, o antigo, como chamavam os velhos,
repórteres de política de corpo a corpo, porque essa campanha na rua, ela está praticamente descartada pelo tribunal. Mas como os candidatos têm acesso às comunidades? Porque as comunidades fazem parte, obviamente, do imenso eleitorado do Rio de Janeiro, são parte substancial do eleitorado. Então, a preocupação é que a influência de patrocínios de tráfico e milícia se amplie pela falta da capacidade de fiscalização, porque ela depende da polícia. Isso, digo, da campanha. Do processo eleitoral em si, a preocupação maior é que o quanto antes se defina os critérios de segurança para esse dia da eleição, porque tem um outro detalhe que é bastante preocupante. Não há, segundo técnicos que também já ouvi ao longo desse último mês, um plano B para uma eleição fora do ambiente público. Não existe um sistema que cada um pode ter em casa, como um home office, que garanta a isonomia do pleito numa votação teclando no seu próprio computador. Ela necessariamente tem que ser feita presencialmente. Tem toda uma estrutura de segurança que não está claro quem é que vai financiar, né, Maiá? Não está claro quem vai financiar, como não está claro quem vai financiar as campanhas eleitorais, visto que a pandemia também trouxe uma crise econômica que a gente também não sabe a extensão, ela está acontecendo durante a pandemia e vai ficar depois da pandemia. Então, os patrocinadores de campanha que não podem, lembrando, que não podem mais ser empresas, mas são pessoas físicas que têm que ter dinheiro, interesse e disponibilidade de financiar o candidato. Por isso, repito, a preocupação com a ascensão do crime, né? Porque o crime ele não depende de variáveis econômicas, né? A droga continua sendo consumida, né? As milícias continuam cobrando o seu preço nas comunidades. Então, tem uma preocupação, sim, bastante consistente sobre tanto o financiamento desse material que vai ser necessário para o dia do voto e acho que tem questões epidemiológicas ainda não equacionadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, portanto, também não pelos tribunais regionais eleitorais, e quanto ao processo de capitalização dos candidatos durante o processo até a campanha. Como as empresas privadas não podem mais financiar as campanhas políticas, existe uma preocupação de que o crime organizado age de maneira oportunista, financiando candidatos ou até executando aqueles que são considerados inimigos. É uma eleição repleta de desafios, mas é importante ressaltar que, independente da pandemia ser o foco principal da preocupação do país hoje, as pré-campanhas já estão no ar. Vamos ter uma campanha, como você disse, em que o crime organizado vai continuar financiando e certamente no dia da eleição, talvez muitos eleitores não compareçam por medo da pandemia, mas esse eleitor do voto de cabresto ou do voto da milícia vai comparecer, né? Porque ele não tem outra alternativa. Então isso pode ter impacto, inclusive, no resultado final das eleições, né? Sim, em última instância é essa preocupação. No caso do Rio de Janeiro, cada estado tem sua peculiaridade, é que isso tenha um impacto tanto no perfil desse candidato que vai ser eleito, porque quando a gente fala de comunidades, a gente fala de milícia e tráfico, mas a gente também fala de um engajamento muito importante de pessoas que estão lá dentro hoje salvando moradores da pandemia, de lideranças comunitárias, de coletivos, de movimentos que têm também uma interferência política dentro das comunidades, mas não têm acesso financeiro a essa campanha. Então, há de se ter muito cuidado, porque o ambiente de campanha será basicamente a internet e nas comunidades, infelizmente, o cabresto que já conhecemos de velhos tempos, não devemos esse cabresto à pandemia. Então, no cenário final da eleição, a preocupação de hoje é que as restrições que estão sendo impostas aos cidadãos, a cada um de nós que vive a realidade de forma distinta, mas a realidade de um mesmo vírus, ela resvale numa desigualdade ou, infelizmente, né, no aumento do poder de quem hoje detém o poder econômico sem nenhum prejuízo, que é quem age à margem da lei. Maiá Menezes, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigada, querida, para você também.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo de serviço sobre o combate ao novo coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do Nicolas Witzel. Até mais!